Reunido com a bancada do Amazonas, Lorenzoni promete medida provisória para destravar a recuperação da BR-319 e resposta de demandas da Zona Franca. A Assembleia Legislativa abre espaço para reivindicações dos trabalhadores em educação. Petrobras anuncia que vai vender metade das refinarias a partir de junho. Após 12 horas, CCJ encerra debate sobre Previdência. Sessão será retomada nesta quarta-feira. Governo anuncia crédito de 30 bilhões para caminhoneiros autônomos e investimento de 2 bilhões na recuperação de rodovias. Sem liberar recursos em 2019, Brasil acumula dívida de 1,1 bilhão com a ONU. Policial é alvo da investigação por abuso sexual de menores em Eirunepé. Ele estava jurado. Detento do semiaberto que usava tornozeleira eletrônica é executado no São Raimundo. Homem é morto a tiros na aliança com Deus pelos pistoleiros da motocicleta. É improvável acerto de contas. Homem é morto com 3 tiros em rua do bairro de Petrópolis. Garoto de 13 anos é torturado e morto com tiro na testa no Dom Pedro. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia fica encoberto nublado com pancadas de chuva com temperatura máxima de 30 graus, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 30 milímetros. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 17 de abril. Chegamos aos 107 dias do ano. Faltam 258 para terminar 2019. Dia dos Santos, Roberto de Turlande, Roberto de Molesme e Estevão Harding. Também comemoramos o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo e o Dia Mundial do Hemofílico. O Rio Negro continua subindo. Foram mais 4 centímetros até a leitura de ontem. Seu nível em relação ao mar estava em 26 metros e 80 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante toda a madrugada. Registros da história. No dia 17 de abril de 1790, morreu Benjamin Franklin, diplomata e inventor norte-americano, nascido na Filadélfia, nos Estados Unidos. Franklin foi quem descobriu a bioeletricidade e inventou os para-raios, usados até hoje, após uma experiência com uma pipa em uma tempestade. Em 1983, um incidente diplomático retém por 50 dias no Brasil 4 aviões líbios com armas para a Nicarágua. Os aviões foram retidos em Manaus, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. As notícias. A Prefeitura de Manaus realizará na manhã de hoje ação educativa voltada aos condutores e pedestres para lembrar o Dia Nacional pela Paz no Trânsito, comemorado no dia 21 deste mês. Educadores e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, realizarão as atividades em parceria com a Polícia Militar do Estado do Amazonas, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas Detran, Centro de Educação de Trânsito da Moto Honda SAMU e o programa Vida no Trânsito. A ação inclui orientação para a travessia de pedestres e uma blitz educativa com foco na segurança de motociclistas, seguindo o modelo do projeto Cinemoto, que consiste na orientação de pilotos de motocicleta por meio de vídeos educativos. Manaus receberá nesta quarta-feira a exposição de arte Contos de uma Amazônia Fantástica a partir das 19 horas no Palacete Provincial, na antiga Praça da Polícia. O evento, que é patrocinado pelo edital da Manaus Cult 2017, é gratuito. A exposição recebe apoio da Secretaria de Cultura do Amazonas. De acordo com o idealizador do projeto, Luiz Andrade, com a curadora Adna Abreu, os artistas que vão apresentar seus trabalhos são Daniela Soares, Davi Martins, Diego Alessandro, Eric Rodrigues, Francisco Ricardo, Gideon Nunes, Giovana Balbi, Adna Abreu, Leandro Moraes, Luiz Andrade, Rafael Rodrigues, Rai Campos, Raiane Cardoso, Rainer Canto, Samantha Carlia, Tayara Guedes e Uira Sodoma. 5h53 em Manaus. Primeiras informações desde as ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini, a quem eu cumprimento nesse instante. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. E a partir de amanhã, final de semana prolongada para muita gente, não é, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, amanhã começa aquele feriadão que todo mundo gosta, que muita gente gosta, não todos, vamos colocar assim, Paulo, e a grande maioria devem deixar a cidade, muita gente pela ponte, não, Paulo Guerra, e também passando ali pela barreira, para quem vai para BR-174 e também a M010. Além, Paulo, da movimentação que sempre nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, no feriado prolongado ali do Porto da Balsa da Ceasa, né? Muita gente atravessando a balsa rumo ao Careiro da Vaza. Pois é, Peregrino, estima-se que pelo menos 25 mil veículos deixarão a cidade no feriadão. E vamos torcer para que as pessoas tenham prudência nas estradas, principalmente quem vai trafegar na BR-174, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, né? Nós temos um problema lá que desde ontem o Jornal da Manhã vem destacando lá, né? Com o desmoronamento da pista, parte dessa pista, Paulo Guerra, e muito cuidado tem que se ter também, Paulo, quem vai na M070. Nós estamos noticiando aqui, as providências já estão sendo tomadas, segundo as informações do companheiro Zeg. Entretanto, é muito buraco ainda, a situação não foi resolvida ainda, tem muito buraco na pista, aqueles buracos grandes, Paulo, que quando não tiver atenção, principalmente quem não conhece a estrada, pode se envolver aí, quem sabe até no dano do veículo, mas também no acidente. E falando em buracos, Peregrino, aproveitando o gancho, os motoristas estão reclamando da precariedade das ruas de Manaus, principalmente nos bairros de Petrópolis da Raiz e do bairro de São Francisco, principalmente. As ruas estão completamente esburacadas, a merecer a atenção do poder público municipal. Zé Paulo, né? Então a CEMIF, que se não estiver nos ouvindo, vamos passar sim a reivindicação dos moradores dessa área, a fim de que consiga, né, que a Secretaria, né, Secretaria Municipal de Obras, termine essa situação, comece em alguns outros bairros também, principalmente no bairro de Petrópolis, onde o nosso ouvinte está reclamando. No super aplicativo Mano Pellegrini, um ouvinte diz aqui: Rua São Francisco, no bairro de São Raimundo, pedindo ajuda, já que ali tem um terreno que está abandonado e servindo de esconderijo para viciados e bandidos. E esse território fica colado aos fundos da sede do Sul América Esporte Clube. Pellegrini, eu vou te contar. Pois é, Paulo Guerra, então o ouvinte, você que está ouvindo também, anote esse telefone. O telefone é 181, é um telefone que você pode falar com a Secretaria de Segurança, daí providências são tomadas em relação a esses bandidos que ficam escondidos nesses terrenos. Peregrino, um garoto de 13 anos, foi espancado, foi torturado e acabou morto com um tiro na testa lá no Dom Pedro. Qual a motivação disso tudo, Peregrino, essa violência enorme? Pois é, Paulo, a polícia já está fazendo a investigação, né? Mas tudo leva a crer com acerto de contas. Será que esse garoto era parente de alguém que estava envolvido no crime e foi usado como vingança? Será que ele mesmo não estava envolvido? Essas e outras questões, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, que tinha uma equipe lá na hora da remoção do corpo, já está trabalhando em cima disso. Testemunhas serão ouvidas, pessoas que ouviram os gritos, pessoas também que viram essa criança, podemos colocar dessa forma, passava pelo local. As investigações já começaram, já estão em curso, Paulo. Peregrino, justiceiros do tráfico, esse pessoal que mesmo recebendo o que é devido por parte de quem compra drogas e depois não paga, e depois paga e acaba morto, parece assim que existe um código, existe esse código. E eles pensam também que nunca morrerão, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, esse código serve para uns, serve para outros. Não pagou, a situação fica ruim para eles. Em outros casos também, Paulo, o pessoal que mexe com droga não deixa que hajam pequenos roubos dentro do bairro. Camarada que for fazer assalto, tomar celular, bolsa de senhoras, os traficantes vão lá e dão uma pisa. Eles não querem polícia na área. Pois é, isso para não chamar a atenção da polícia, né, Peregrino? Não atrair a polícia para o local. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Esse código também é obedecido. Tá bom, Peregrino. E além da morte desse garoto que está sendo investigado, um garoto de 13 anos ainda, e é morto dessa forma, torturado e com um tiro na testa. Houve também um outro acerto de contas provável em uma rua do bairro de Petrópolis, Peregrino. Pois é, Paulo, Rua Danilo Correia, bairro de Petrópolis, 19 horas de ontem, né? Esse homem foi assassinado com características também de acerto de contas. O Departamento de Perícia Técnica também esteve no local, Paulo, teve investigações,
já começaram para saber quem foi e por que foi que mataram esse homem. Daqui a pouco o Peregrini fala das outras mortes acontecidas na cidade no noticiário policial. Peregrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, quando voltaremos com essas e outras informações, vamos trazer também os detalhes, né, de um crime que chamou muita atenção, se espalhou por aí pelas redes sociais, de mais um que morreu com tornozeleira eletrônica, dessa vez no bairro de São Raimundo. Pois é, Paulo Guerra. Tá bom, daqui a pouco os detalhes de todas as mortes acontecidas na cidade, inclusive desse garoto de 13 anos que foi torturado e morto com um tiro na testa. Uma rápida troca de microfone aqui. E um ouvinte fazendo uma reclamação contra a situação em que se encontram as escadarias da Manaus Moderna. E muitas dificuldades ali para as pessoas transitarem e descerem até as embarcações. E as providências precisam ser tomadas realmente, porque a situação na Manaus Moderna merece que seja tomada uma providência de imediato antes que aconteça ali um acidente grave e alguma pessoa venha perder a vida. A Secretaria de Estado do Trabalho oferece 41 oportunidades de emprego nesta quarta-feira. Há vagas para vendedor de livros, alinhador de veículos, zelador de condomínio, entre outras. Os interessados devem comparecer à sede da CETRAB na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A campanha de vacinação contra a influenza, que começou no dia 20 de março em Manacapuru, já está na zona rural. 3 embarcações com 35 profissionais de saúde irão percorrer as comunidades das margens direita e esquerda do Rio Manacapuru e Rio Solimões. Segundo dados da Coordenação de Imunização, a campanha já conseguiu vacinar cerca de 19.421 pessoas, todas do grupo dos grupos prioritários. De acordo com o coordenador de imunização Pedro Andrade, os profissionais irão ainda preparados para atualizar a caderneta de vacina. Serão 20 dias de campanha na zona rural. Para essa ação recebemos mais de 4.000 doses de vacina. A meta agora é imunizar 24.300 pessoas. Meta essa que creio que fechamos com a saída dos barcos para a zona rural, disse o coordenador. No mais, um alô aí para Serafim Roberto de Amorim, aí em Manaus, que ouve todos os dias o Jornal da Manhã, que por sinal está aniversariando. Ao Serafim, nossas parabenizações e nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h06 em Manaus. Temos informações agora de Urucará. Valdino Castro. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. Dando continuidade ao projeto Saúde, voltado para a zona rural do município de Urucará, o prefeito Henrico Falabella entregou nesta terça-feira 2 ambulâncias modernas com motor de 115 HP, toda equipada, com o objetivo de atender na atenção básica de saúde nessas localidades distantes do município. Com isso, estará atendendo a locomoção de urgências e emergências, facilitando com o transporte mais rápido do paciente para a cidade. Falabella, acompanhado de sua equipe de secretariado, reuniu com os comunitários. Mencionou que este é um projeto muito importante que beneficiará o transporte ágil e seguro nos ribeirinhos que precisam chegar à cidade por motivo de doença. E anunciou que brevemente o município estará recebendo a sonhada UPS fluvial. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor fiscalizou 5 agências bancárias que funcionam no município de Manacapuru ontem. A fiscalização atendeu a solicitação de consumidores que registraram junto ao órgão reclamações quanto à demora no atendimento nas instituições bancárias do município. Somente a agência do Banco Basa infringiu a lei estadual de filas e a instituição deverá ser multada, já que foi constatada a ultrapassagem do tempo para o início do atendimento na bateria de guichês de caixas. O tempo máximo de espera do consumidor é de 15 minutos em dias considerados normais, ou seja, fora das datas de pagamento ou pós-feriados.
Nesta quarta-feira, às 9 horas, no Centro Social Urbano do Parque 10, acontece a abertura oficial do Feirão do Pescado Especial da Semana Santa. O evento, organizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, deve movimentar mais de R$1,5 milhão com a comercialização de mais de 100 toneladas de pescado regional, com espécies como tambaqui, matrinchã e pirarucu. 2 integrantes da Embaixada da Austrália no Brasil visitaram ontem a sede do programa Recomeçar, projeto do Ministério Público do Amazonas em parceria com o governo do estado, que dá suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial no estado. A diplomata Rose Hunter, segundo a secretária da Embaixada, e a assistente de políticas e pesquisa Júlia Thompson, souberam do programa em Brasília. E durante a visita a Manaus decidiram conhecer de perto a iniciativa. Elas ficaram emocionadas ao ouvir algumas das histórias de vítimas que passaram pelo Recomeçar. O programa, que surgiu em 2016, tem como alvo pessoas em situações como abandono, violência sexual e doméstica, entre outros casos. Uma equipe de agentes de endemias da prefeitura deu continuidade à instalação de mosquiteiros para o controle da transmissão da malária aqui em Manaus, na comunidade Nova Esperança, Cocama, no bairro Poraquequara, no ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. O chefe do Núcleo de Controle da Malária da Secretaria Municipal de Saúde, João Alteci Nepomuceno da Silva, informou que a instalação de mosquiteiros teve início na segunda-feira e vai beneficiar moradores de comunidades que apresentam maior risco epidemiológico para a ocorrência de casos de malária, doença que é causada por um tipo de protozoário, o Plasmodium, transmitido por meio da picada da fêmea infectada do mosquito Anopheles. João também destacou que entre janeiro e março deste ano, Manaus registrou 1.368 casos de malária, apresentando uma redução de 43,84% em comparação com o mesmo período do ano passado. É uma ferramenta nova que está sendo utilizada dentro do programa de controle da malária e ele tem como finalidade proteger o morador dentro da sua residência. A gente instala o mosquiteiro de acordo com a demanda da residência. Quantas camas existem, quantas redes existem, a gente já deixa tudo instalado, tudo armado, para que não haja tanto desvio de finalidade do material. O governo federal estabeleceu um novo cronograma para que os beneficiários do benefício de prestação continuada, que possuem inscrição no cadastro único CadÚnico, regularizem sua situação cadastral. A Prefeitura de Manaus alerta que o registro é obrigatório, por isso a falta dele pode causar a suspensão do benefício a partir de junho. A nova edição do cronograma estabelece 12 lotes de chamamento divididos conforme a data de nascimento do beneficiário. Dados da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania SEMASC, que é responsável pela administração do CadÚnico na capital, dão conta de que em torno de 15 mil beneficiários entre idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência estão sendo aguardados nos postos de atendimento do órgão, como informou a secretária da pasta, Conceição Sampaio. A Universidade do Estado promove nesta quarta e na próxima terça-feira atividades alusivas às comemorações ao Abril Indígena. A programação será realizada na Escola Normal Superior e propõe intervenções acerca do tema Visibilidade e Resistência, com abertura às 9 horas. Os participantes poderão observar as exposições de fotografia dos cursos de Pedagogia Intercultural Indígena, além da exibição e venda de artesanatos e produtos do Centro de Medicina Indígena. A Defensoria Pública do Estado e a Fundação Nacional do Índio firmaram um convênio de cooperação técnica para garantir a 300 casais da etnia ticuna de Benjamin Constant o direito ao casamento civil gratuito e a celebração respeitando as peculiaridades culturais deste povo tradicional da Amazônia. Serão realizadas a cerimônia de casamento coletivo em 2 comunidades indígenas do município. Uma cerimônia em comemoração aos 50 anos de fundação da 12ª Região Militar na noite de ontem, no quartel-general da instituição, deu início a um ciclo de atividades festivas que irão culminar com o Dia do Exército, a ser comemorado nesta sexta-feira, dia 19. Fundada em 1959, a 12ª Região Militar presta apoio logístico às organizações militares da Amazônia Ocidental. O anfitrião da noite, general de divisão Carlos Alberto Mansur, entregou junto com o vice-governador Carlos Almeida diploma amigo da 12ª Região Militar a diversas personalidades
militares que contribuíram ou contribuem para o funcionamento da instituição militar no Amazonas. Foi negado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas o provimento a um agravo interposto pelo Ministério Público Estadual que determinava a imediata desativação do aterro sanitário municipal localizado no quilômetro 19 da M010. A decisão que suspendeu a liminar proferida em primeira instância foi mantida. Para o presidente do Tribunal de Justiça e relator do agravo regimental, Desembargadoria dos Simões, o impedimento no uso do único aterro do município sem uma alternativa para se despejar resíduos sólidos traria inequívoca desordem à coletividade. Apontou em seu voto que foi acompanhado por unanimidade pelo Pleno da Corte Estadual de Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas decidiu arquivar a ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo senador Eduardo Braga do MDB contra o ex-governador José Melo sem partido e o ex-vice-governador Henrique Oliveira do PROS. Nas eleições de 2014, Braga acusou a chapa que o venceu de abuso de poder. A decisão unânime, o TRE alegou que não pode caçar diploma duas vezes. A Assembleia Legislativa abre espaço para as reivindicações dos trabalhadores em educação. A reportagem é de J. Rai. A Assembleia Legislativa do Estado abriu espaço no dia de ontem para professores, pedagogos e outros profissionais da educação que estão em campanha salarial por 15% de reajuste. Com a galeria da Alean lotada de manifestantes, o diretor financeiro do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, Aspron Sindical, Lambert Melo, destacou a necessidade de valorização da categoria que, segundo ele, segue em paralisação na capital e nos municípios do interior do estado. Nós estamos aqui hoje na Casa do Povo, no Parlamento, em busca de conquistarmos aí o apoio dos deputados, a nossa luta, a nossa causa. Nós estamos em database, infelizmente está atrasada há mais de um mês. O governo fez uma proposta de 4%, essa proposta foi rejeitada em Assembleia Geral pela categoria. Desde então nós estamos aguardando uma contraproposta do governo para que a negociação avance. Infelizmente a negociação não avançou mais, o governo radicalizou na sua proposta e não apresentou até agora nenhuma outra contraproposta melhorada para que a gente pudesse ter uma negociação continuada. Em Assembleia Geral realizada há uma semana pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Sintean, ficou decidido que a classe segue em greve por tempo indeterminado. O pleito apresentado ao governo do estado é o aumento de 15%, sendo 5% de perdas inflacionárias e 10% de ganho real. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Josué Neto, do PSD, ressaltou que o espaço da casa está assegurado pela mesa diretora a todas as categorias. Abre aspas. Nosso papel está sendo feito. Vamos receber e trabalhar para auxiliar nesse momento delicado, mas importante para o processo de democracia no nosso estado. Fecha aspas, declarou Josué Neto. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h16 e ficou para a próxima semana a resposta do governo federal sobre as reivindicações da bancada do Amazonas feitas na tarde de ontem ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 6 itens que formam a agenda prioritária: PPB dos celulares, IPI dos concentrados, pavimentação da BR-319, aeroportos do interior do estado, porto público de passageiros em Manaus e a retomada do programa Amazônia Conectada. Os deputados e senadores da bancada centraram foco em 2 pontos principais: a prorrogação da consulta pública número 4/19 de alteração do processo produtivo básico, o PPB de terminal portátil de telefonia celular para empresas localizadas fora de Manaus, prevista para os próximos dia 24 de abril. E também a revisão do decreto em vigor do ex-presidente Michel Temer, que reduz o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, dos concentrados de bebidas não alcoólicas da Zona Franca de Manaus e do restante do país, assim como o fim das autuações por parte da Receita Federal, que não reconhece o crédito presumido das empresas do setor. Ao final da reunião com deputados e senadores amazonenses, técnicos da Secretaria Estadual de Fazenda, representante da Federação e Centro das Indústrias e do setor de informática da Zona Franca de Manaus, o ministro Onyx Lorenzoni disse que as demandas da bancada parlamentar são pautas importantes para o presente e o futuro, não somente do estado do Amazonas, mas também para a Amazônia. O coordenador da bancada amazonense, senador Omar Aziz, ao ministro da Casa Civil foi solicitada com urgência a prorrogação até 16 de maio da consulta pública do PPB
da telefonia móvel, com a revisão dos pontos de toda a cadeia de produção de celulares. E na próxima semana será entregue pelo governo do estado, Suframe Empresários Produtores de Componentes e Bens Finais na área de informática, uma proposta que será defendida junto ao Ministério da Economia. O que mais aconteceu na cidade nas últimas horas, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra. Vamos começar dizendo, Paulo Guerra, que a polícia conseguiu prender, a polícia prendeu o assassino de um soldado da aeronáutica. Trata-se de Warley Rodrigues Monteiro, de 26 anos. Ele que assassinou com uma facada o soldado da aeronáutica, o Leonardo Pérez Marinho, de 20 anos de idade. O jovem, participava de um bloco de carnaval quando foi assassinado lá na rua Jutaí. Warley Rodrigues Monteiro, de 26 anos, já está preso. E quem continua foragido é o Rodrigo da Silva Oliveira. Ele esfaqueou a enteada, que continua internada em estado grave no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Esse bandido, o Rodrigo da Silva Oliveira, que continua driblando a polícia, rapaz, continua fazendo a polícia de besta. A família tá revoltada e ninguém consegue prender o Rodrigo, tá fazendo graça com a polícia e continua foragido. A Secretaria de Segurança está sendo aí driblada pelo Rodrigo da Silva Oliveira, que esfaqueou a enteada, fugiu, se escondeu e a polícia não acha. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Civil, Polícia Militar nas ruas, e uma grande quantidade de drogas foi apreendida dentro de sacos de farinha e que estava em uma embarcação no porto da Manaus Modernas. Uma grande ação policial e a polícia conseguiu apreender aí 20 quilos de drogas que estavam no meio de sacos de farinha dentro desse motor, dentro desse barco. A polícia chegou junto e conseguiu prender os bandidos. Pronto Socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Já no Pronto Socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem deu entrada vítima de uma estocada na barriga. As primeiras informações dão conta de que ele deu entrada com fel aparecendo, estava com fel furado, estava com as vísceras expostas. Ainda assim, ele deu entrada no pronto-socorro entre a vida e a morte. Ele estava mais para lá do que para cá. Estava com passaporte carimbado para partir desta para pior. Entretanto, os anjos da vida, os profissionais da vida, os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, os médicos, os enfermeiros, os técnicos em enfermagem salvaram a vida desse homem. Ele já não corre risco de morte. O estado dele é estável, tá por lá, todo arrebentado, mas porém, esse daí não morre graças à ação, mais uma vez, dos anjos da vida. Ainda do Pronto Socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele foi vítima de uma pisa, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, bicudas e um dolorido rabo de arraia. As primeiras informações dão conta de que foi uma briga de família. Todos se reuniram ontem para comemorar, né? Não tinha nada para comemorar, mas se reuniram para comer. Uma banda daquelas de tambaqui ruelo, daquelas de R$25, tinha 12 para comer uma banda de roelo. Daí, Paulo Guerra, a confusão começou, compraram também cerveja, daí os parentes bebendo, até que houve uma confusão entre dois cunhados e um acabou arrebentando o outro na peia, mas foi uma pisa. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto Socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de queda de bicicleta. Uma outra pessoa deu entrada vítima de queda de abacateiro. Um homem de 69 anos de idade subiu no abacateiro e ficou fazendo graça de lá. Olha, faço melhor do que um novo, e começou a apanhar abacate, até que o galho quebrou. Veio ele, o abacate, o galho do abacateiro, e
e caiu em cima do cachorro da família. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, com ferimentos, continua internado, mas não corre risco de morrer. Já o cachorro não teve a mesma sorte. Após latir, após chorar, que são chamando a atenção da vizinhança, o cachorro latiu, chorou e morreu. Já o homem que caiu em cima do cachorro não vai partir desta para pior. Pronto, socorro, Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo. Um homem deu uma entrada vítima de queda. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As primeiras informações dão conta de que ele estava correndo com medo de um cachorro. 2 ocorrências com cachorro. Ele corria, Paulo corria e o cachorro atrás. Corria e o cachorro atrás. Até que ele tropeçou, caiu, bateu com o ombro na sarjeta, teve fratura na clavícula e deu entrada no pronto-socorro. O cachorro, depois que o homem caiu, o cachorro alcançou o homem, só fez cheirar, cheirou o homem e foi embora. E ele, correndo com medo da mordida, caiu, quebrou a clavícula e o cachorro só cheirou e foi embora. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece até o presente momento internado. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Bairro de São Raimundo, Rua das Cacimbas. Um crime bárbaro aconteceu na Rua das Cacimbas. Um homem que usava tornozeleira eletrônica, que estava jurado de morte, ontem partiu dessa para pior. Ele foi atingido com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu lá na Rua das Cacimbas, no bairro dos Bucheiros, o famoso bairro de São Raimundo. Onde é que tu mora, fulano? Lá no São Raimundo. Tu mora no bairro dos Bucheiros, o bairro do São Raimundo, que fica vizinho ao Morro do Bode, o conhecido bairro de Santo Antônio. Bairro Aliança com Deus. Um homem de 26 anos foi assassinado com 1, 2, 3 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver com acerto de contas. Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local e realizou os primeiros procedimentos no local do crime, bem como a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros também esteve no local, onde os primeiros procedimentos de investigação já aconteceram. A investigação está em curso em relação a esse crime. Um rapaz, um garoto, melhor dizendo, de 13 anos de idade foi assassinado no bairro de Dom Pedro. As primeiras informações dão conta de que ele foi espancado e posteriormente recebeu um balaço na testa. As informações dão conta de que esse crime pode ter a ver com algum tipo de acerto de contas. Será que esse garoto era realmente o alvo? Ou se foram procurar o alvo e encontraram só o garoto e se vingaram nele mesmo? A polícia já está trabalhando com essas e outras hipóteses em relação a esse crime. Era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro de Petrópolis. A novela do Sétimo Guardião estava boa ontem. Nesse mesmo momento em que todos estavam assistindo a novela, Valentina aprontava mais umas das suas. Será que a Valentina quer mesmo que o Gabriel escape? É o que todo mundo se pergunta. E a Luz? Vai ficar com o Júnior ou vai ficar com o Gabriel? Tudo isso se desenrolava na novela. Tudo parecia tranquilo. Nesse mesmo momento, um homem era assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. E após receber os balaços, após ser alvejado, ele não resistiu aos ferimentos.
e morreu. O crime aconteceu, repito, no perigosíssimo bairro de Petrópolis. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas, foi agitado o negócio no IML, 77 exames de corpo de delito. Muito trabalho teve o Guilherme, que estava na portaria na madrugada de hoje, lá no Instituto Médico Legal. Um acidente de trânsito com apenas danos materiais aconteceu agora há pouco nas proximidades da Avenida Noel Núteus. Quem nos traz a informação é o William Nock, do Sindicato do Transporte Especial. Ele e o Gabriel estão passando pelo local e já nos passaram a informação. Obrigado aí o William Nock e o Gabriel do Sind Especial. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Jogos de ontem pela Copa do Brasil. Vila Nova de Goiás 2, Bragantino do Pará 0. Copa Sul-Americana, Zulia 0, Nacional de Potosí 1. Colón 2, Deportivo Municipal do Peru 0. Liga dos Campeões da Europa, Barcelona 3, Manchester 0. A Juventus foi desclassificada ao perder para o Ajax, tem de casa 2-1. Barcelona e Ajax estão classificados. Na semifinal do torneio continental, o Barça enfrentará o vencedor de Liverpool e Porto, que decide o confronto nesta quarta-feira em Portugal. Na partida de ida, na Inglaterra, os mandantes venceram por 2-0. Os jogos de hoje, Copa do Brasil. 19h15 jogam Santos e Vasco. 21h30, Fluminense e Santa Cruz. Também às 21h30 jogam Chapecoense e Corinthians. Campeonato Gaúcho, final. 21h30, Grêmio e Internacional. 2 jogos pela Liga dos Campeões. Às 16 horas jogam Manchester City e Tottenham. E também às 16, Porto e Liverpool. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta, puxada por JBS e recuperação de ações da Petrobras. E Bovespa encerrou o pregão com alta de 1,34% a 94.333 pontos. O dólar fechou em alta e voltou ao patamar de 3,90. A moeda norte-americana terminou o dia vendida a R$3,9017 com alta de 0,86%. O resultado das solicitações de isenção da taxa de R$85 para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019 será divulgado hoje. Para conferir se o direito ao benefício foi concedido, o candidato deve acessar a página do participante e inserir CPF e senha. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal brasileiro cresceu de 2016 a 2017. Passou de 0,776 para 0,778, conforme o radar IDHM divulgado nesta terça-feira pela Fundação João Pinheiro, pelo Instituto de Pesquisa Econômica IPEA e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O índice varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento humano. O Brasil se manteve como um país com IDHM alto, mas ainda distante da fatia muito alto, acima de 0,8%. Na área da educação, entre 2016 e 2017, os crescimentos mais expressivos foram vistos no Amazonas, no Piauí, no Pará e em Sergipe. As buscas por vítima do desabamento de 2 prédios no Rio entraram hoje no 6º dia. A tragédia na Muzema deixou 16 mortos até agora, mas 8 pessoas seguem desaparecidas. Os colégios eleitorais já fecharam nesta quarta-feira na Indonésia para iniciar a apuração dos votos após uma jornada eleitoral que servirá para escolher o próximo presidente da terceira maior democracia do mundo. O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a prometer a reconstrução em até 5 anos da Catedral de Notre-Dame após o incêndio que a destruiu parcialmente. Nós vamos reconstruí-la e vai ser ainda mais bonita, afirmou em discurso na televisão. O templo é considerado um dos maiores símbolos de Paris, a capital francesa. A polícia de Londres deteve 290 pessoas em meio aos bloqueios organizados pelo movimento Extinction Rebellion para exigir um estado de emergência ecológica, informaram as autoridades hoje. O movimento nascido no Reino Unido e que se tornou internacional iniciou na segunda-feira uma semana de protestos com milhares de pessoas bloqueando 5 locais emblemáticos da capital: Marble Arch, Oxford Circus, a Ponte de Waterloo, Parliament Square e Piccadilly Circus. O Brasil é o segundo maior devedor da ONU, acumulando atrasos de pagamento no valor de 302,8 milhões de dólares, mais de 1,17 bilhão de reais. Desde o início de 2019, nenhum centavo foi pago nem ao orçamento regular das Nações Unidas, nem ao financiamento de operações de paz. Os dados fazem parte do informe financeiro da entidade datado de 26 de março de 2019, que mostrava a realidade das contribuições até o final de 2018. Foi confirmado que o governo
governo que até esta semana nenhum pagamento havia sido realizado para quitar os valores especificamente indicados pela ONU. Ao final de 2017, o Brasil tinha pendente uma contribuição de 190 milhões de dólares. Ao final de 2018, esse valor havia atingido 242 milhões. As dívidas do Brasil com a ONU começaram a se acumular nos últimos anos do governo de Dilma Rousseff, do PT. Justiça manda bloquear R$100 mil do deputado Felipe Francischini por gastos com alimentação. Suspeita é de que o parlamentar do PSL usou irregularmente verba de ressarcimento da Assembleia Legislativa do Paraná. O Senado aprova anistia a partidos que não investiram um mínimo exigido em campanhas feministas. A proposta foi aprovada na manhã de ontem na CCJ e agora retorna à Câmara porque foi modificada pelos senadores. A lei prevê investimento mínimo de 5% no fundo partidário em campanhas femininas. A Justiça Federal anulou ontem a concessão do passaporte diplomático para o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e sua mulher Esté Eunice Rangel Bezerra. O juiz federal Victor Teitel, da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, deferiu um pedido de liminar e suspendeu os efeitos da portaria assinada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e publicada na edição de segunda-feira do Diário Oficial. Para o magistrado, a atuação de Macedo fora do país como religioso não lhe dá a representação dos interesses nacionais. E a Petrobras decidiu vender a partir de junho deste ano metade das refinarias de petróleo. As refinarias ficam nas regiões sul, sudeste e nordeste. Juntas, as 13 refinarias da Petrobras tinham capacidade de refinar 2,2 milhões de barris por dia em 2018. Ou seja, o objetivo da empresa é vender a capacidade de refino de 1,1 milhão de barris por dia. O objetivo é encaminhar o modelo de privatização ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ainda neste mês. O governo federal anunciou nesta terça-feira uma linha de crédito de até R$30 mil via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para caminhoneiros autônomos. Também anunciou um investimento de R$2 bilhões em rodovias. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. De acordo com o ministro, serão liberados 500 milhões na linha de crédito que poderá ser acessada pelos caminhoneiros, primeiro nos bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa, e depois nos demais bancos e cooperativas de crédito de todo o Brasil. Além disso, segundo Onyx Lorenzoni, poderão tomar o empréstimo apenas caminhoneiros autônomos que tenham até 2 caminhões por CPF. O juiz federal Luiz Antônio Bonar, responsável pela Operação Lava Jato no Paraná, retirou do inquérito o documento em que o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, cita o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O documento embasou reportagens da revista Cruzoé e do site O Antagonista, que foram censurados por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O juiz afirmou ainda que liberou nesta terça-feira o acesso à decisão dele para afastar possíveis interpretações equivocadas sobre o conteúdo. Um sul-coreano de 42 anos foi preso hoje em Jeju, a 430 quilômetros de Seul, acusado de incendiar o prédio onde morava, além de esfaquear 18 de seus vizinhos que tentavam escapar das chamas, 5 dos quais morreram, incluindo uma menina de 12 anos. O homem, a quem a polícia identificou apenas pelo seu sobrenome, An, aparentemente atacou os vizinhos nas escadas do prédio, quando esses tentavam deixar o local. Dos 13 feridos, 3 estão internados em estado crítico, informou a agência de notícias Yonhap. Após pouco mais de 12 horas de discussão, ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara encerrou o debate sobre a reforma da Previdência. Cerca de 80 deputados discursaram. Uma nova sessão foi convocada para as 10 horas de hoje e o objetivo dos deputados a favor da reforma é votar a proposta antes mesmo do feriado. Parlamentares contrários ao projeto, contudo, prometem obstruir a sessão. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Moraes ignora pedido de arquivamento de Dodge e mantém aberto o inquérito que apura ataques ao STF. Folha de São Paulo. Senado arquiva a CPI da Lava Toga, mas Davi é pressionado e recua. O Estado de São Paulo. Senado aprova anistia a partidos que não investiram em participação feminina. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. CCJ vai votar o parecer da PEC da Previdência nesta quarta-feira. Valor Econômico. Ministros reforçam que a Petrobras decidirá sobre reajuste do diesel. Estado de Minas. Câmara Federal abrirá a CPI para investigar a tragédia de Brumadinho. Jornal do Comércio no Recife. No WhatsApp, caminhoneiros insatisfeitos com o pacote de Bolsonaro já falam em greve em maio. Fortaleza, Diário do Nordeste. Em reunião no Congresso, deputados cearenses defendem manutenção do Banco do Nordeste. Porto Alegre, 0 hora. Paulo Guedes diz que o governo estuda indexar preço do frete ao valor do diesel. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Páscoa aquece mais a economia em Manaus. Diário do Amazonas. Bolsa Graduação.
em tempo. Greve já atinge 35 municípios. A crítica. Amazonas, Articulação Federal, bancada passa a lista de demandas à Onyx. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.